Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Glória a Deus por isso. Vamos dar uma linda salva de palmas pela vida ao Senhor, pela vida do Rafael. Amém, querido? Deus te abençoe. Abra sua Bíblia, por favor, no livro Ruth, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Ruth, capítulo 1, versículo de número 1. Você foi encontrando, diga amém. E fique de pé. Eu estava pensando nessa semana um tema para essa mensagem aqui, que o Senhor me concedeu, e me veio o seguinte título: o que fazer quando os olhos não vê uma saída? O que fazer? Amém? Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 22. Diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e com seus 2 filhos. E este homem chamava-se Elimeleque, e sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Versículo 3: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, as quais casaram com mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Versículo 5: morreram também Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar aonde estivera. Indo elas caminhando de volta para a terra de Moabe, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como usaste com os que morreram comigo. Versículo 9: o Senhor vos dê, sejam felizes, e cada uma em sua casa, a casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Versículo 10: e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Versículo 11: porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que sejam por maridos? Versículo 12: tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disse que tenho esperança, e ainda esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viesse a ser grandes, abter-vos eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Amém? Vou ficar até aqui nesse texto. Você pode glorificar a Deus em nome de Jesus. Podeis tomar assento para a glória e honra do nome do Senhor. Graças a Deus. Queridos, olhe para cá, como disse sempre o meu amigo Alci, evangelista Alci. Para que a gente possa entender essa passagem aqui do livro de Ruth, a gente precisa primeiro criar aqui o pano de fundo, né? A gente precisa voltar um pouco na história, que para a gente poder compreender essa saída dessa família da cidade de Belém de Judá, tá? A gente precisa criar um pano de fundo.
E é interessante que esse livro aqui de Ruth, ele é um livro que precisa ser estudado paralelo com o livro de Juízes, porque as histórias elas se entrelaçam, né? A história de Ruth acontece dentro de um período da história de Israel que era governado pelos juízes. Daqui a pouco eu vou falar deles. Mas antes, deixa eu voltar aqui primeiro no último capítulo do livro de Josué. Isso é importante. A Bíblia diz que Josué liderou a invasão da terra da Palestina. Você sabe muito bem. Depois que ele invade a terra da Palestina, que ele atravessa o Jordão e Deus confirma o seu chamado, a sua liderança, a Bíblia diz que começam então as guerras, as batalhas, né? Para que os povos que estavam lá fossem expulsos. Como a gente diz assim, parece até que Josué é um poceiro que estava expulsando as pessoas, mas não é. Se você ler o livro de Gênesis, a partir do capítulo 12, você vai ver que todas aquelas terras ali foram compradas por Abraão, né? Então a terra pertencia ao povo de Israel por direito de possessão. E também Deus assim havia dado ao povo de Israel toda aquela terra da Palestina. Interessante é que quando Josué invade, começam as batalhas, a primeira batalha que ele enfrenta é a cidade de Jericó, e você conhece muito bem, até as crianças conhecem essa história, né? De uma cidade cercada por muros enormes, né? E largos, e ela foi destruída milagrosamente pelo poder de Deus. Você pode dizer amém? E diz a Bíblia então que depois da repartição da terra, chegamos ao capítulo de número 24, o povo estava sentado, mas haviam ainda inimigos, gentes de outras nações que adoravam ídolos no meio do povo. E é interessante que quando a gente lê o capítulo de número 24 de Josué, a gente acha até bonito a frase quando Josué diz assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. Não é verdade? Não que Josué não fosse um homem de Deus, porque Josué era um homem tremendo. Talvez nenhum de nós aqui iríamos chegar à poeira das sandálias do pé de Josué, né? Que é um homem que tinha intimidade com Deus, e sobretudo, ele foi um homem que foi discipulado por Moisés. Moisés preparou Josué para assumir a liderança das tribos de Israel, não é verdade? Mas interessante que quando ele diz aqui, eu e minha casa servimos ao Senhor, pode estar incluso um grande problema aqui, que vai resultar inclusive até mesmo sobre a vida da história de Ruth. Em que sentido, pastor? Bem, quando ele diz eu e minha casa servimos ao Senhor, você vê aqui que Josué lava a mão com a situação da liderança de Israel, né? E depois da morte, então ele comete ainda em vida um grave problema. Ele não prepara um sucessor para poder guiar o povo, né? E essa situação, essa marca infeliz na vida de Josué de não ter preparado um sucessor, começa então a desembocar numa série de problemas, e depois da morte dele, inicia-se então a época dos juízes. Deixa eu te falar dessa época aqui, que é importante para que você possa saber. Esse período dos juízes demora aproximadamente Israel 400 anos. É um período de aproximadamente 400 anos, né? E durante os juízes, essa fase é onde os juízes, homens, eram escolhidos para julgar o povo, já que não tinha um rei, não tinha alguém que pudesse liderar o povo em si, começa-se o que pode ser visto durante esse período, é o chamado ciclo da rebeldia. Repita comigo assim: ciclo da rebeldia. Como assim? Eu vou lhe explicar aqui nessa noite. Se você pegar o livro de Juízes, você vai ver que constantemente o povo fazia o que era mal perante aos olhos do Senhor, né? O povo caía na idolatria, na rebeldia, né? E com isso, Deus permitia com que as nações que estavam ao redor
da terra da Palestina pudessem oprimi-los, né? E eles estavam sendo oprimidos. Muitas das opressões duravam quase 40 anos, 40 e poucos anos. Então o povo clamava ao Senhor, Deus ia, levantava um juiz, um homem que julgava ali toda aquela situação, preparava um exército, combatia o exército inimigo, e Deus começava a abençoar novamente o povo. Quando o juiz morria, irmão, eles caíam na idolatria de novo, faziam o que era mal perante os olhos do Senhor. E então, Deus enviava de novo os opressores. É por isso que esse período é chamado de ciclo da rebeldia. Se você quiser pegar um resumo desse período, lá no livro de Juízes, no capítulo de número 21, no versículo de número 25, está escrito aí o resumo dessa época. Eu vou ler para você. No versículo 25 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto, né? O juiz morria, rebeldia, Deus mandava seca, né? Deus fazia com que as plantações fossem minguadas, tudo isso aí. O povo então era liderado por um juiz, expulsava o opressor, obedecia a palavra de Deus, Deus o abençoava. Bem, para você entender esse ciclo aí da rebeldia, de bênção e desobediência, de bênção e maldição, é necessário você ler Levítico capítulo de número 26, versículo 3 ao 13, que falam das bênçãos decorrentes à obediência. Eu vou ler aqui para você alguns versículos, tá? Levítico 26, versículo 3 ao 13. Diz assim: se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua messe, e a árvore do campo e o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira, e comerei o vosso pão a fartar, e habitarei seguro na vossa terra. Então aqui, no texto de Levítico 26, a partir do versículo 3, está uma série de bênçãos que ia sobrevir ao povo em virtude da obediência a Deus. Mas também, Deus aqui, no mesmo capítulo, a partir do versículo de número 14, Deus aqui em Levítico também está falando do que iria sobrevir a eles, caso desobedecessem a palavra de Deus. E eu vou ler para você alguns aqui. Versículo 14: mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos, a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos, e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós o terror, a tísica, a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos, a desfiar a vida, e semeareis debalde a vossa semente. Deus está dizendo: vocês vão semear e não vai dar em nada. Deus está falando assim para eles: olha, e porque os vossos inimigos a comerão, voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos de vossos inimigos, os que vos aborrecem, a ser orelhão de vós, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. E se ainda assim, com isto não me ouvir, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Então a Bíblia é clara de que quando nós obedecemos a Deus, somos abençoados. Repita comigo: quando nós obedecemos a Deus, a bênção de Deus recai sobre a nossa vida. Amém, querido? Você pode dar glória a Deus nessa noite? Então era isso que era visto aqui no livro de Juízes, no tempo de Ruth. Por que que eu estou voltando um pouco na história para você entender? Porque quando você que acompanhou a leitura, você que leu comigo o livro de Ruth, no versículo 1 está falando disso aqui. Diz assim que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Então o fato aqui de ouvir fome na terra, dentro da história, dentro desse período, conhecido como período dos juízes, era porque o povo estava fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor. Existem comentaristas bíblicos, inclusive, que dizem que a história de Ruth, ela é, durante a sua história,
quem está julgando Israel era Eude, tá bom? E é interessante que havia uma crise lá, né? Havia uma fome na terra. Sabe por quê? Quando nós falamos assim, que quando nós obedecemos, somos abençoados, e quando não obedecemos, Deus permite que determinadas coisas aconteçam conosco, é porque a Bíblia Sagrada nos diz que Deus quer obediência e não sacrifício, né? Nós podemos fazer todo tipo de trabalho, podemos dedicar todos os nossos bens ao Senhor, mas se não obedecemos para Deus, não vale em nada. O que Deus quer é que nós venhamos obedecer a sua palavra. Amém? Você pode dizer amém? E havia fome na terra, né? E havia fome na terra. Uma coisa interessante é que quando você lê aqui o capítulo 1 de Ruth, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que eles resolveram sair da terra de Belém, onde moravam, para ir à terra de Moabe. Uma coisa aqui que a gente vê nesse texto foi que Deus não mandou eles fazerem isso. Você não vê aqui Deus falar para eles assim: olha, vocês vão lá para a terra de Moabe que vocês vão ser abençoados. Não há nenhum versículo bíblico aqui no livro de Ruth em que Deus tenha ordenado que essa família saísse de Belém. Mas você pode dizer assim: mas pastor, tinha seca na terra. O nome Belém significa casa do pão, e não havia pão na casa do pão. Mas mesmo em tempo de crise, Deus já tinha dado mostra na história de Israel que o Senhor é quem abençoava o povo. O próprio salmista disse: fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. O fato é que mesmo nós que somos crentes, que aceitamos a Jesus como Salvador, isso não existe luta. Nós passamos por lutas, irmãos. Amém ou não amém? Mas melhor é comer o pão amassado com Deus do que comer o pão pisado por Satanás. Melhor é vencer uma crise sobre a liderança do nosso Senhor do que viver no mundo, viu? Sendo dominado e guiado pelo Deus desse século. Você crê desse jeito, dá glórias ao nome do Senhor. E Deus não manda essa família sair. Em nenhum momento você vê essa família aqui sendo direcionada por Deus. É interessante, por que eu estou falando isso para você? Que quando Abraão saiu da cidade de Ur dos Caldeus, e Deus então o direciona: olha, vai à terra que eu vou te mostrar, e farei de ti uma grande nação, no capítulo 12, 11 e 12 do livro de Gênesis. O interessante disso é que quando ele chegou lá, a Bíblia diz que houve uma crise tremenda na terra, houve seca na terra, né? E Abraão, que era o pai da fé, em vez de consultar a Deus, ele tomou uma decisão difícil. Não há, também no capítulo 12, em nenhum momento o fato de Deus ter mandado Abraão ir para o Egito, né? E a Bíblia diz, o que parece é que ele toma essa decisão sem consultar o Senhor. E ele desce ao Egito. Chegando lá no Egito, se Deus não interferisse na história de Abraão, ele tinha perdido a sua mulher, porque a Bíblia diz que Sara era uma mulher muito bonita, né? E os príncipes de Faraó gabaram-se da beleza de Sara para Faraó, e ela foi tomada para o harém de Faraó, né? E as mulheres, quando iam para o harém lá do Faraó, elas ficavam aproximadamente 1 ano sendo preparadas até estar na presença do rei lá do Egito, o Faraó do Egito, né? Deus intervém na história, mas as consequências ficaram com ele, né? Você conhece muito bem o que aconteceu. O Faraó o expulsa e não toma as riquezas que haviam dado, os servos, os bois, e faz com que ele saia do Egito. E é interessante que as bênçãos na vida de Abraão só começam a funcionar quando ele volta para a terra. Em nenhum momento Deus disse assim: olha, sai da terra, né? Não tem pão, a água está escassa, você vai para outra terra. Isso acontece aqui com a família de Noemi e Elimeleque. Não há um versículo aqui, nesse capítulo, dizendo assim que Deus tenha mandado isso para lá. Parece que eles tomaram a decisão por si. É interessante, né, que o título dessa mensagem é: o que fazer
quando os olhos não veem uma saída, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando nós lemos aqui a palavra de Deus, hoje à tarde eu estava lendo, me sobreveio aquele versículo que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, na sua infinita sabedoria, poder e misericórdia, utiliza, irmão, até mesmo aquilo que nós fazemos de errado, para poder nos ensinar verdades espirituais, né? A história deles aqui é a nossa história. Quantas decisões, quantas coisas nós estamos hoje colhendo o fruto na nossa vida, porque esquecemos de buscar a orientação de Deus, esquecemos de pedir ao Senhor que nos abra um caminho, não é verdade? E você some a essa questão, né? No caso deles aqui era fome, era seca. Mas isso você pode atribuir à sua própria vida financeira, a troca que você vai fazer da empresa, do trabalho, problemas familiares, né? Que nós às vezes queremos resolver com o nosso braço, achamos que somos capazes para resolver, sem buscar o conselho do Senhor, e às vezes dá o que deu. Uma vez eu vi um pastor falando uma frase, e é uma realidade. Ele estava dizendo assim: se você está se queixando da sua colheita, você precisa enxergar a semente que você semeou lá atrás. Não é verdade? Existem coisas na nossa vida que estão acontecendo, hoje em dia, que muitas das vezes foi porque nós lançamos sementes que não eram para ser lançadas, né? Mas a colheita veio. Mas Deus é misericordioso. E a Bíblia diz que partiu Elimeleque, Noemi e os seus filhos, cheios de sonhos, cheios de projetos, e foram à terra de Moabe. Antes de falar aqui nas lições que podemos aprender, eu quero te falar um pouco sobre os moabitas, para você poder entender como eles fizeram uma escolha aqui terrível, né? Os moabitas, para você que não sabe, eles são frutos de uma relação incestuosa entre Ló e sua filha mais velha. Você se lembra quando Deus fez chover fogo e enxofre sobre a cidade de Sodoma e Gomorra? Você se lembra dessa história? A Bíblia diz que os anjos tiraram a Ló, as suas filhas e a sua esposa, e disseram: enquanto vocês não chegar em Zoar, Deus não vai destruir, mas vocês não podem olhar para trás. E eles assim foram. A Bíblia diz que a mulher de Ló estava tão envolvida com a cidade, com a vida que se levava em Sodoma e Gomorra, que ela olha para trás e diz a palavra de Deus que ela se transforma em uma estátua de sal. E escapa naquele dia, né? Da ira do Senhor, Ló e suas duas filhas. E diz a Bíblia que, chegando em um determinado local, as filhas de Ló utilizam de um estratagema. Elas dizem o seguinte: olha, o nosso pai é o único homem agora na face da terra. A que ponto chegou o pecado? Ela disse: olha, vamos embebedar nosso pai, vamos dar vinho para ele, vamos se deitar com ele, para que nós possamos assim ter filhos e continuar as gerações. A mais velha fez isso, depois a mais nova, e a mais velha teve um filho chamado Moabe, e a mais nova teve um filho chamado Amon. E esses dois rapazes fundaram duas tribos, ou dois povos, que habitavam da além do Jordão, né? E eram povos que na realidade eram idólatras, adoravam deuses. O deus lá de Moabe adorado era Camós. Camós era tido como o deus da colheita, o deus da chuva. Pasme você, às vezes, né? Você olha assim para o lado, está lá Noemi, Elimeleque e os seus filhos passando uma prova tremenda, né, numa crise tremenda do outro lado, e fica sabendo que no lugar onde há ímpios, há pessoas que não adoram o Deus verdadeiro, né? Lá tem chuva, lá tem comida, tem tudo de bom, né? Eu fico imaginando às vezes como nós somos enganados, muitas das vezes por aquilo que os nossos olhos veem. Na verdade, você se lembra que quando houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, a Bíblia diz que Abraão, mesmo tendo a prioridade da escolha, ele diz para Ló: você escolhe, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para o norte eu vou para o sul, mas não haja contenda entre nós. E diz a Bíblia então
que Ló olhou para todos os lados e viu um local que era como o jardim do Senhor, irmão. E a Bíblia diz que ele foi habitar lá, mas eram as planícies das cidades impenitentes, pecadoras, que faziam o que era mal perante ao Senhor. E eu quero aqui deixar um alerta para você. Quando você for tomar uma decisão em qualquer área da sua vida, cuidado para que você não venha a ser enganado por aquilo que os seus olhos estão vendo. Que muitas das vezes você pensa o que é bênção. Você pode olhar, senão isso vai ser bom para mim. Mas às vezes você está entrando na maior furada, na maior prova da sua vida. E a Bíblia diz que Elimeleque então decidiu ir para Moabe, não tinha pão em Belém, né? Ele disse assim, eu vou para lá, juntou tudo que era dele e viajou para a terra de Moabe, né? Chegando lá, irmão, a crise que já estava difícil, agora piora porque Elimeleque morre, né? Elimeleque morre e 10 anos depois, morre os 2 filhos de Noemi, Malom e Quilom. Primeira coisa que eu tenho que aprender com essa história aqui. Nós precisamos, antes de tomar qualquer decisão, em qualquer área da nossa vida, orar, buscar ao Senhor, clamar a Deus. E dependendo do que você for fazer, você tem que orar muito, irmão. Você tem que clamar ao Senhor. Você precisa buscar direcionamento ao Senhor. No Salmo de número 50, no versículo 15, o salmista escreveu, clama a mim no dia da angústia e eu livrarei, e você me honrará. No Salmo de número 18, versículo 6, diz assim, na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu grito chegou à sua presença e chegou aos seus ouvidos. Então, antes de se decidir, antes de você olhar para um determinado lugar que está te chamando a atenção, busque a presença de Deus. Você pode dar glória a Deus, porque o Senhor do céu, Ele ouve a oração e vai direcionar você para aquilo que você tem que fazer por certo. Eu tenho certeza que, se Elimeleque tivesse buscado a Deus, tivesse reunido sua família para orar em tempo de crise, em tempo de luta, né? Eu tenho certeza aqui que a situação dessa família seria outra, totalmente diferente. Às vezes a gente olha para nós assim, mas o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo no meu casamento? O que está acontecendo no meu trabalho? Por que as coisas não vão para frente? Viu? Pode ser que você tomou algum tipo de decisão que não seja aquilo que Deus quer para a tua vida, não é verdade? E Deus é assim. Muitas das vezes o Senhor fala conosco a maneira como temos que agir e o que devemos fazer, mas muitas das vezes os nossos olhos estão tão engodados pelas coisas que empinamos o nariz, na verdade, deixamos a soberba, o orgulho invadir nosso coração e vamos querer decidir. É a mulher que quer se apartar do marido, é o marido que quer ir embora de casa, é a pessoa que quer trocar de emprego. Eu estava falando um dia desse para uma pessoa, né, que tinha saído uma pesquisa, dizendo que o que as pessoas buscam mais nos trabalhos, nos empregos, aumenta um pouquinho para mim esse retorno, nos trabalhos, nos empregos, em primeiro lugar, ter paz para trabalhar. E muitas das vezes você está, né, ambicionando sair de um emprego para o outro, por causa do dinheiro que vão lhe pagar, só que você vai perder o que é mais essencial, é a tua paz, a alegria de você trabalhar em determinado local. Então, irmão, tudo precisa ser avaliado antes. Eu passei nas Forças Armadas 31 anos na Marinha. Eu sempre botei uma coisa dentro do meu coração. Eu dizia assim, tem dinheiro que não vale a pena. Dinheiro que vem para roubar a tua paz, impedir você de fazer aquilo que você mais gosta, irmão. Você pode ter certeza que você está fazendo a pior escolha da sua vida. Não é verdade? Nem sempre, né, a alegria de trabalhar, a paz de trabalhar ou de estudar, está acompanhada de recompensa. Não é isso? Isso não significa que você vai ganhar mais. Mas eu estou dizendo que as coisas precisam ser avaliadas. Você não pode decidir por você, porque se você decidir por você sem oração, você está falando para Deus que não serve a orientação de Deus para a sua vida.
Você está dizendo para o Senhor que é eu que mando e assim que vai ser. E quando você faz isso, quando eu faço isso, a Bíblia diz que Deus então vai. Vai no teu próprio caminho. Vai do jeito que você quer fazer, da maneira como você quer fazer. Não é verdade? Mas a palavra do Senhor no Salmo de número 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Esse é o maior problema na vida dos crentes. É quando nós lemos esse salmo, que às vezes as pessoas sabem até de cor do que tem para fazer, mas não querem entregar a Deus as escolhas da sua vida, porque acham que as escolhas que Deus tem para nós, muitas das vezes vai de encontro à nossa própria cobiça, aos nossos próprios olhos. E eu pergunto nessa noite pelo Espírito, como é que está a tua vida? O que é que você está passando? Quais os teus problemas? Tem momentos da vida que a gente precisa avaliar. Tem momentos da vida que a gente precisa parar e pensar: poxa, eu já casei com 3, com 4, com 5, o negócio, agora estou casado pela 6ª vez, o negócio não vai, né? E é interessante que quando nós estamos vivendo tempo de crise, a gente sempre atribui a culpa a outro, né? Você vai ver aqui na frente da história de Noemi, que ela começou a culpar a Deus pela situação que ela está atravessando. Daqui a pouco eu vou ler para você. Então você precisa parar. Você precisa orar a Deus antes de se decidir, querido. Sabe por quê? Porque às vezes não é tempo de sair, não é tempo de voltar, às vezes não é tempo de se decidir, não é tempo de abandonar, né? Você está falando sim, o seu coração está dizendo sim e Deus está dizendo não, né? Deus tem 3 tipos de resposta às minhas e às suas orações. Muitas das vezes oramos a Deus, Deus diz sim, e sim é o que o crente gosta de ouvir, não é verdade? Quando Deus diz sim a nosso clamor, oh meu Deus, dá até vontade de fazer um culto em ação de graças, comprar refrigerante, mandar a Cíntia fazer um bolo bem bonito, escrever dizeres bíblicos, botar, meu Deus, a benção chegou. Mas quando Deus diz não, a gente fica emburrado, as coisas não vão para frente. E muitas das vezes o não de Deus, né, significa para muito crente, para essa geração de hoje, sabe o quê? Não, o diabo está furioso com a minha vida. Estão fazendo trabalho de feitiçaria, até parece que feitiço pega em crente, irmão. Teve um dia aí que eu fui conversar com um irmão, e ele estava dizendo que ele estava sendo perseguido em um determinado lugar que ele estava, numa situação de trabalho, de emprego dele. E ele falou: não, rapaz, inclusive esse cara que estava me perseguindo, ele é catimbozeiro, ele faz feitiço, ele faz macumba, irmão. E eu disse assim para ele: vem cá, qual é o Deus que você serve? O seu Deus está pendurado no madeiro? O seu Deus é feito de barro, de pedra, de pó? E eu perguntei para ele: que Deus é esse que você está servindo, irmão? Quando a Bíblia diz que o meu Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, que está aqui nessa noite para ser adorado por você. Você pode levantar a tua mão aí, abrir essa boca mesmo com máscara e dar glória ao nome dele nesse lugar. É o Deus que nós servimos, amados. Mas há momentos da vida que a gente tem que olhar para nós. A gente tem que parar e refletir. Peraí, né? Essa área aqui da minha vida não está indo para frente. Por que não vai para frente? Alguma coisa. Eu já quebrei muita cara na vida. Eu já contei aqui para os irmãos. Eu não me recordo assim das vezes que eu perdi tanta coisa. Tinha uma vez, eu já contei isso aqui, que eu li no jornal, né? Cria a sua fábrica de sabão. Você se lembra disso que eu contei aqui na igreja? E eu peguei, você tinha que comprar um kit. Eu comprei o kit, comecei a me dedicar a fazer sabão para poder vender. Eu já estava me vendo dentro de um carro com a irmã Andréia, né, vendendo sabão a rodo, não é verdade? E Rafael e Felipe até fica chateado que eu sempre falo que ele era gordinho e bochechudo. Ele sempre fica chateado. Aí um dia desse ele falou: meu pai fica falando aí como eu era pequeno, né? E via Rafael, né, que era magro, só tinha olhos, Rafael. Eu me lembro quando eu cheguei da maternidade com o Rafael em casa, o pai de Andréia estava trabalhando com o tio no corredor da nossa casa. Quando ele olhou para Rafael assim, só tinha os olhos de um garoto, né? Era osso e pele. Nós chegamos lá e eu me vi assim, caramba, né? Numa outra casa, com a fábrica de sabão dando certo. Tudo foi por água abaixo e eu perdi dinheiro. Outra coisa, porque não fui orar. Outra coisa foi um terreno que eu fui comprar.
comprei um terreno, paguei 3 mil reais, o cara me deu um beijo, sumiu até hoje. Sabe por quê? Porque eu não orei a Deus. A gente precisa ser sincero com a gente mesmo, irmão. Sabe por quê? Porque quando às vezes a gente quer tomar a rédea da nossa história, o negócio vai mal, o negócio afunda, viu? E às vezes, se isso está se repetindo na minha vida e na sua, é tempo de você parar e dar uma olhada, que talvez você esteja fora dos planos e dos projetos de Deus. Você crê nisso, querido? Então ore. A Bíblia diz, no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 17, os justos clamam ao Senhor, né? E o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. Eu pergunto a você, olhe para cá, todas é todas? Quem acha que todas são todas? Quem acha, levanta a mão que todas são todas. Se são todas as tribulações, Deus livra de todas as tribulações quando nós clamamos a Ele. E eu pergunto a você, o que é que você está passando na tua vida? O que é que está se repetindo na sua vida, que a sua vida não vai para frente? Que seu casamento só vive em crise? Que você sempre culpa o outro ou a outra pelas brigas, pelas coisas que não funcionam? É porque você é teimoso. É porque você é teimosa. Infelizmente. Porque você não quer dar o braço a torcer, porque a coisa não vai para frente, é isso que acontece. Mas quando você busca orientação, favor do Senhor, e é guiado pelo Espírito de Deus, a tua vida floresce, seu casamento é abençoado, a empresa que você está, amém, querido? O negócio prospera e abençoa para a glória em nome do Senhor. Mas quando você está errado, quando você toma decisões erradas na sua vida, até as pessoas que não têm nada a ver, que estão ao redor de você, sofrem. Não é verdade? Some a isso a questão ministerial. De tanta gente que Deus está chamando para trabalhar na obra. De tanta gente que Deus escolheu no ventre da mãe para trabalhar, para se envolver com o Evangelho. Mas acha que não. Eu fui chamado para salvação, igual o irmão falou para mim. Eu fui chamado, pastor, para ser salvo. Eu falei, tu é muito preguiçoso, crente vagabundo. Tu foi chamado para ser salvo, quer dizer que os outros têm que trabalhar e você ficar no bem bom, né? O irmão Marcelo, um amigo meu, dizia que era o crente rei. Ele pede oração a todo mundo, mas ele mesmo não ora. Viu? Ele não se dispõe a buscar intimidade com Deus através da oração, mas ele mete o pé pela mão e toma a decisão. Vou embora de casa, vou fazer, vou sair da empresa, vou sair de determinado lugar. Ah, é? Deus diz assim, ah, é? Vai fazer isso mesmo? Vai lá. Vai que é tua, Tafarel. Dá teu jeito aí para ver se você vai para frente, vai resolver. E Elimeleque partiu com Noemi e com toda a sua família e foram para uma terra amaldiçoada. Se você abrir a Bíblia, lá em Deuteronômio, capítulo de número 23, versículo 1 ao 8, os moabitas foram impedidos de entrar nas assembleias por 3 gerações. Deus disse, não, eles não vão entrar na minha casa por 3 gerações, não vão. Sabe por quê? Porque esse povo aqui fez o que era mal ao povo de Israel. Quando o povo de Israel vinha saindo do Egito, que ia para a terra da Palestina e entrar por trás, né, do Jordão, eles ficaram preocupados porque a fama de Deus na vida do povo tinha invadido todas as nações da terra. Sabe o que aconteceu? O rei, que chamava-se Balaque, foi e contratou um profeta mercenário chamado Balaão. Lê o texto que eu te dei e você vai ver lá na história que Balaão era profeta do Senhor, mas gostava de um cascalho, né? Gostava de um dinheirinho. Sabe o que aconteceu? E Balaque, preocupado, viu o povo, falou assim, você vai lá, amaldiçoa esse povo aí, né? Que eu vou te dar um cascalhão. Prometeu mundos e fundos para ele. A Bíblia diz que ele subiu no lugar alto. Quando foi estender as mãos, o Senhor disse para ele, ô Balaão, não adianta você amaldiçoar esse povo, porque eu já abençoei, rapaz. Esse povo é abençoado, amém? Onde é que está o povo abençoado de Deus? Então não tema feitiço, pelo amor de Deus, irmão. Não vê que esse negócio aqui, crente da comédia, que está com medo de feitiçaria, porque vai pegar em você, porque maior é aquele que está em nós do que está no mundo, amém? Você crê nisso, irmão? Eu creio, você crê? E a Bíblia diz que Balaão estava lá, né? E ele não se conteve, quis amaldiçoar a si mesmo. Deus usou a mula. Você conhece o episódio da mula? Deus abriu a fala, né? Numa linguagem de hoje, né? Para a gente até, de uma maneira alegre, entender. Eu acho que a mula, se fosse de dia,
ia dizer para Balaão assim: ô mané, você não está vendo aí que Deus abençoou esse povo? Eu sou a tua mula querida, amada, né? Porque a mula estava vendo o anjo de Deus, estava impedindo ele de fazer o que Deus não havia mandado fazer. Mas sabe o que Balaão fez? Querendo ainda ganhar o dinheirinho, ensinou a Balaque um ardil. Ele disse assim: olha, você pega as mulheres mais bonitas moabitas, né? A mulher judia, a mulher de Israel, melhor dizendo, ela tinha de 1,65 m a 1,70 m. Essas mulheres aqui moabitas e de outros povos, geralmente eram mulheres altas, 1,80 m, né? Mulheres bonitas, bem feitas de corpo, né? Ele disse: olha, você pega as mulheres mais bonitas e faz com que elas venham seduzir os homens de Israel, né? Sabe o que aconteceu? Elas adentraram lá o povo de Israel, irmão, e foi uma maldição tremenda. Daqui a pouco estavam os homens se deitando com as mulheres, até mesmo aparece, acho que é Finéias, não é isso? Que ele pega uma lança e mata um casal dentro da tenda. E Deus diz: olha, isso aí, ele teve zelo da obra. E naquele dia, por causa desse laço armado, 24.000 pessoas de Israel morreram, viu? Por causa da mão do Senhor, né? E esse povo aqui, Deus disse: olha, porque eles armaram isso aqui. Porque Israel era só passar pelo território, mais nada, não tinha problema nenhum, era isso que eles queriam. Porque eles eram parentes, né? Eles tinham um parentesco, um laço de parentesco. Eles não deixaram armar o laço. Deus falou assim: eles não vão entrar na minha assembleia, não vão estar no meu templo, na minha casa, entendeu? Até 3 gerações, eles não vão estar aqui. E interessante que agora, em época de crise, eles foram para Moabe, ou seja, se desviaram do propósito. E tem gente ainda hoje que acredita que indo para o mundo a sua vida vai ficar melhor, não é isso? Que agindo de acordo com a sua maneira, a sua vida vai para frente, querido. Eu vou dizer uma coisa: é que você parar um pouquinho e pensar, analisar a situação da sua vida, e porque talvez você esteja fora do propósito de Deus. Amém? Você pode dizer amém? E ela não orou, a família não orou, a crise piorou. Chegaram em Moabe, Elimeleque morre. Até aí tudo bem, né? Mas daqui a pouco, 10 anos se passaram, morreram os filhos de Noemi. E às vezes a gente pergunta: por que que Deus nos permite passar por determinadas coisas na nossa vida? Por que que Deus nos permite? Primeiro, para mostrar para nós que muitas das escolhas que fazemos são escolhas baseadas nos nossos próprios interesses e pensamentos. Não é isso? É o camarada que pede a Deus um carro, coloca a serviço do rei, mas não ajuda ninguém, não dá uma carona para ninguém, não se dispõe a levar ninguém para lugar nenhum. É menina nova aí, que escolhe namorado por causa dos olhos azuis, não é verdade? Porque o camarada é bonitinho, fala direitinho, mas não sabe que se envolver, está se envolvendo com uma peste, irmão. Essa aqui é a verdade, é a realidade. Vai ter luta, vai chorar. Sabe por quê? Porque não consultou a Deus. Se engodou pelos próprios olhos. E Tiago, o apóstolo, disse que tudo que há no mundo é soberba da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Cuidado com as escolhas que você vai fazer. Cuidado com as decisões que você vai fazer. E se você está passando por problemas e sequências, é tempo de parar e analisar e perguntar a Deus: Senhor, por que essa área da minha vida não vai para frente? Esteja apto para ouvir a voz do Senhor, não é verdade? Muitas das vezes, Deus fala conosco no louvor. Deus fala conosco através de um dom específico. Deus fala conosco na pregação. E muitas das vezes ele está com raiva. Não, pela égua. O pastor está trazendo essa mensagem aí, o pregador está falando isso, a missionária Rita está falando isso na oração. Não, não é possível. Eles conhecem a minha vida, mas quem anda com você é Deus. Quem conhece o seu levantar, o seu deitar, é o Espírito de Deus. E a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouve o que o Espírito diz à igreja. Você pode levantar a mão e dar glória ao nome do Senhor. Deus quer a minha felicidade e a tua. Mas muitas das vezes as coisas nos acontecem porque você é o Senhor dos anéis da tua vida. É você que manda, né? Ninguém tem nada a ver com isso.
eu faço o que eu quero, né? Não é isso? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, se tiver tempo no quarto, eu também. É assim que eu vou andar, que nada. Eu não vou me envolver com nada, né? Eu rodo a baiana mesmo, não é isso? Ou rodo o baiano, né? Eu sou o rei ou a rainha da cocada preta, eu mando na minha vida. E Deus está dizendo, você não é nada, você não é ninguém. Você não sabe o vento que vai te pegar lá na frente, por causa da tua escolha. Não é verdade? Né? É melhor ser guiado por Deus. É melhor ser bênção na mão de Deus. É melhor entregar ao Senhor a nossa vida e pedir para Deus trabalhar nos pontos vulneráveis de cada um de nós, porque nós somos fracos. Eu e você somos falhos, irmão. Né? Eu e você somos falhos. Nós temos aqui problemas diversos. Na igreja de Deus, a igreja ela é um hospital. Todo mundo que está na igreja foi doente e é doente de pecado. É a realidade. Né? Então você tem que permitir. Se permitir, Deus te curar. Deus visitar o seu coração, e Ele quer visitar nessa noite. Né? Mas antes da cura, muitas das vezes, vem algo de Deus para arder. Eu já contei aqui, na época que eu era moleque, que ralava o pé, que moleque acontece muito isso, né? E antigamente, as crianças eram um pouco diferentes do dia de hoje. A gente, no meu tempo, nós era muito maloqueiro na rua. Andava, corria, eu mesmo cortei o pé dentro de um carro cheio de vidro. Tem a marca até hoje aqui. De vez em quando ainda passo na marca e sinto. Quando eu tinha, acho que era 13 anos de idade, cortei o pé dentro de um carro velho, né? Hoje eu estava lembrando da vida do Felipe, ele está aí, o Felipe de Carol. Hoje eu estava até brincando com ele, está aí, Felipe? Está não, né? Está lá atrás. Estava lembrando no dia, né, como o Felipe encontrou a Jesus, tomou uma cachaça tão grande, dormiu dentro de um carro aqui velho, no estacionamento com a boca para fora, só que Deus tinha um plano na vida dele, entregou a vida dele ao Senhor, e está aí sendo bênção para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do Felipe? É verdade. Porque quando Deus está no negócio, a coisa funciona. E muitas das vezes o sofrimento causa dor. Não é verdade? Eu quantas vezes ralei no futebol, machuquei no futebol, aí chegava em casa, acho que a mãe já fazia aquilo. Você lembra do metiolate, meu Deus. Nem sei de que era feito, acho que era éter, né? Com um negocinho vermelho, era isso, Cristiane? Né? E ele tinha até um negocinho quadradinho assim, que pegava o metiolate e botava. Você lembra que tinha tipo uma raquete? Né? Meu Deus, eu sofri muito naquela raquete ali. Chegava em cima da ferida, botava metiolate, meu irmão, dava, você via o anjo, via o diabo, via tudo na tua frente. O negócio pegava fogo ali, meu Deus, e muitas das vezes Deus faz isso conosco. Vai, essa aí é a decisão que você quer na tua vida, vai. O negócio vai ficar estreito, o vento vai soprar no teu lado, né? E a gente pensa que vai ser tão feliz, tão alegre, tão contente, porque eu decidi, porque eu mando na minha vida, e Deus fala, você é pobre, cego e nu, e sem mim você nada podes fazer. Estou te falando aqui porque eu já passei por isso. Se desse oportunidade aqui, todo mundo ia contar uma derrota, de coisas que você decidiu, de meter o pé pela mão e o barco afundar. E o pior é que quando nós tomamos decisões precipitadas, né? Todo mundo que está ao redor sofre. Você se lembra de Jonas? Imagina você. Deus falou, vai para Nínive. Ele está doido, vou falar nada. Lá os homens lá de Nínive são terríveis, cruéis. A Bíblia diz, lê o livro de Jonas, diz a Bíblia que ele foi para Tarso. De Tarso foi para Jope. De Jope ele desceu para um navio. Do navio ele desceu para o ventre do peixe, e do ventre do peixe para a profundeza do mar. E essa é a vida de todo aquele que sai da direção de Deus. Essa é a vida de todo aquele que decide os rumos da sua vida sem consultar o Espírito de Deus e sem orar. A coisa sempre piora. Elimeleque cheio de planos, vou levar o meu dinheiro, vou chegar lá na terra de Moabe, lá tem colheita, né? Lá tem pão, vou montar um negócio, vou abrir uma padaria, vou vender pão, eu vou ser o rei da cocada preta na terra de Moabe. Deus, é ruim. Não é isso?
Você já parou para pensar que nos momentos que estamos passando por crise, é quando nós tomamos as decisões mais erradas da nossa vida? E tem gente sofrendo até hoje por causa disso. De mulheres que casaram errado, de homens que escolheram mulheres que não eram a vontade de Deus, de gente que foi para determinado local, arrumou tanto problema no meio da família, que agora, mesmo quando você é crente, ninguém quer te ouvir. E assim vai. Na verdade, então precisamos orar. Quando a gente ora, a gente move a mão de Deus. Quando você busca a Deus e ora, viu? Deus abre os céus ao teu benefício e ao teu favor. Quando você ora, a oração é um diálogo e não um monólogo. Você fala com Deus e Deus fala com você. Quando você ora, você está transferindo para Deus a meia responsabilidade das tuas escolhas e Ele te orienta. Quando nós oramos, nós reconhecemos que nós servimos a um Deus soberano, poderoso, cujo seu trono está no céu. E segundo a carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, que Jesus está sentado à destra do Todo-Poderoso, nas alturas, intercedendo por mim e por você. Você pode erguer essa mão cansada e dar glória ao nome de Deus nessa noite, irmão. É verdade. Precisamos orar. Orar ao Senhor. Ore. Está passando por crise? Ore. Busque a Deus. Amém? Segunda coisa que eu aprendo aqui. A crise piorou. Né? A crise piorou. 10 anos depois ela perde os filhos na terra de Moabe, numa terra estrangeira. Você imagina, para o judeu, era um desgosto muito grande ele ser enterrado numa terra estrangeira. Ela não pôde trazer o corpo de Elimeleque e nem dos seus filhos, foram enterrados na terra estrangeira, numa terra idólatra, numa terra amaldiçoada, né? Segunda coisa, primeira coisa, eu preciso orar, e orar mesmo. Não tome decisões de cabeça quente. Se você se decidir com cabeça quente, tudo vai por água abaixo. Ore e espere o favor de Deus. Muitas das vezes você vai orar e a porta vai se abrir. Tem momentos de oração que a resposta chega no mesmo dia, né? Tem momento da oração que a resposta chega no outro dia. E tem momento da oração que a oração demora. Passa dias e dias e ela demora, mas ela chega. Como no caso de Daniel, você se lembra? 21 dias orando a Deus. E quando o anjo chegou, disse para ele: tu és muito amado, viu? Olha, o príncipe da Pérsia tentou me deter pelo caminho. Sabe por quê? Porque é briga espiritual. Eu quero que você saia daqui nessa noite acreditando que todas as áreas da sua vida é uma luta espiritual a ser vencida. Sabe por que está tendo briga dentro de casa? Não é porque teu marido quer brigar com você, não. É porque às vezes tem um demônio lá dentro do teu lar. Às vezes tem um demônio na sua empresa te perseguindo, te atacando. Eu passei por uma situação num quartel, e a gente, para entender isso, tem que ter sensibilidade. Eu passei por uma situação muito difícil. Tinha um rapaz lá no quartel que eu tratava ele muito bem. Muito bem. Falava com ele todos os dias, mas eu sentia que o camarada era meio estranho comigo, né? Ele tinha as escolhas sexuais dele, mas sempre tratei ele bem, né? E começou a me tratar mal e o negócio piorou. E eu um dia falei para ele assim: rapaz, o que eu fiz a você? Descobri até, com todo respeito aqui, que ele era espírita, né? E eu falei assim para ele: o que eu fiz a você? Se você me trata mal, eu trato você bem todos os dias. Quando ele foi subir a escada, que ele olhou para trás, já não era mais ele. Você acredita nisso? Os dentes estavam para fora e ele me olhando com os olhos bugalhados. Aí eu entendi: quem está me perseguindo aqui, eu já sei quem é. Agora eu vou agir como um crente tem que agir. Todas as vezes que eu quis resolver problema no braço, só arrumei outro problema. E assim é conosco, né? É a lei da ação e da reação. Toda ação traz uma reação, não é verdade? E eu vivi isso aí. Às vezes as nossas batalhas com certezas,
elas são vencidas no quarto da oração, irmão. Eu falei para os irmãos, já estavam lá no monte, sexta-feira, né? Lá no monte, orando, caiu um toró brabo, né? Foi eu, irmã missionária Laide, Tauã, vai lembrando aí, Josué, Cailane, Raquel, Cíntia, quem mais? Marcelo, diácono Marcelo, quem mais? Quem? Edson, irmão Edson, quem mais foi? Tem mais alguém? Lembra aí. Acho que foi essa turma aí. Janaína foi, irmã Janaína. Nós chegamos lá, o tempo estava meio ruizinho, né? Eu falei, não, mas vamos embora assim mesmo. Aí fomos, ainda estava chovendo um pouquinho no caminho. Irmão, quando a gente está lá dentro, lá no monte, que a gente ia começar a oração, caiu um pé d'água. Mas Deus é tão bom que o irmão Edson tinha levado 3 guarda-sol, não é isso? Não é isso? Um, né? E as irmãs tinham levado cada um, né? Fizemos lá, tipo uma cabaninha, começamos a interceder. E eu estava falando para eles, olha, as lutas que travamos com o diabo, é em momentos como esse, momentos de oração, né? E eu disse para eles, domingo lá no culto, nós não vamos brigar com o diabo, eu não vim aqui brigar com Satanás, eu só vim colher os frutos que Deus vai nos dar nessa noite. Você acredita nisso? Você crê nisso? Então aprenda a vencer na oração os seus problemas. É por isso que ele diz, quero trazer à memória, traga à memória o que Deus já fez por ti. Se você está vivo, é porque Deus assim quer. Se você hoje está aqui ouvindo essa palavra, está com saúde, comeu, né? Comeu a sua galinha ensopada lá com batata. Eu me amarro em galinha ensopada. Um dia que eu for almoçar na sua casa, faça lá para mim, que eu vou dar glórias a Deus, falar até em línguas estranhas na mesa. Amém? Me amarro em galinha ensopada e churrasco. Oh, glória! Quem gosta de churrasco aí, dá glória a Deus. Oh, maravilha. Então que no culto de ação de graça da tua vitória, faça um churrasco, eu vou estar lá. Não é isso? Então traga à memória o benefício do Senhor. Né? Ele diz, quero trazer à memória o que me dá esperança. E ele continua, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você está vivo, porque Deus é misericordioso e justo. E ainda que o Pai quisesse destruir toda essa geração de pecadores, porque nós não merecemos nada de Deus não, irmão. Você não merece nada de Deus. Porque nós somos pecadores, somos miseráveis, pobres, cegos e nus. E ainda que o Pai quisesse destruir toda a humanidade, Ele iria ouvir uma voz do seu lado direito. Hebreus 1:3, a voz de Jesus, que intercede, a obra que Ele fez intercede por mim e por você no céu. E ainda que Jesus não intercedesse, o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos, na carta aos Romanos, que é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos nem como orar, como convém. Ele pega a nossa oração, purifica a nossa oração e faz ela chegar na presença do Deus Santo e Poderoso. Você crê nisso? Diga amém. Então dedique a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sou melhor do que ninguém. Mas tudo que gosto de fazer para Deus, eu faço com excelência. Porque eu sempre me tive como um devedor. Um devedor. Não sou digno de nada. De nada. Nada que tenho, que possuo, eu mereço. Mas tudo Ele me deu por bondade e misericórdia. Seja grato ao Senhor. Ela ouviu isso, né? E a Bíblia diz que a misericórdia de Deus não tem fim e se renovam a cada manhã. Eu quero terminar essa mensagem. Então, primeiro você ore, segundo tenha fé, terceiro, né? Reconheça que você agiu errado. O que fazer quando os olhos não veem saída? Terceiro, reconheça que você agiu errado, que você tomou decisões precipitadas, não é verdade? 3 vezes aqui no texto, eu vou ler para você, Noemi culpa a Deus pelos seus problemas. Vamos lá? No versículo 13, ela diz assim, escuta aí. Esperá-lo-eis até que viesse, está falando para as noras, a ser grande. Abter-vos-ei de tomar de marido? Ela diz, não, filhas minhas, olha agora. Porque por vossa causa, a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim.
a sua mão. No versículo 20, olha o que Noemi diz. Porém ela dizia: não me chames Noemi, me chama de Mara, porque com grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. No versículo 21, de novo ela diz assim: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por quê? Pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. E eu te pergunto, é Deus que é culpado dos teus problemas ou são as suas maus escolhas? Diga para mim. Responda. Viu? Eles decidiram sair, não oraram, não tiveram fé que a situação adversa poderia ser mudada, tomaram decisão sem consultar a Deus e agora é culpa de Deus. E o homem tem uma mania de culpar a Deus desde quando se tem por gente. Não é isso? Você se lembra? Lá no Jardim do Éden, né? O que fizeste? Adão disse: foi a mulher que tu me deste como esposa. Chegou para Eva: Eva, o que tu fizeste? Ela disse: foi culpa do diabo, a serpente me enganou. E tem gente que está aí, achando que os problemas da vida é culpa de Deus, é culpa de Satanás. Não é isso? Eu vou dizer uma coisa, ele pode até tomar conta da situação, mas muitos problemas que atravessamos, é culpa das nossas más atitudes e das nossas escolhas. Então, se você quiser ser abençoado por Deus, reconheça que você é o culpado da sua vida, está do jeito que está. É duro. A culpa não é da tua mãe, a culpa não é do marido, a culpa não é da esposa, a culpa não é dos filhos, a culpa não é do patrão, a culpa é do seu relacionamento fragilizado com Deus. Houve silêncio em Ramá. Eu adoro quando tem esse silêncio, você acredita? Porque o Espírito de Deus sempre fala no meu coração. Eu estou trabalhando nos corações aqui nessa noite. Deus está falando com você. Está falando comigo, porque eu pedi para Ele falar comigo também. É a espada de dois gumes, corta lá e corta cá. Não é isso? Então reconheça. Agiu sem pensar. Não deveria ter largado a mão do Senhor. Não deveria ter ido para o mundo. Não deveria ter comido pão amassado por Satanás, triturado pelo diabo no mundo. Largou a coisa, piorou, a crise intensificou. No Salmo 51, versículo 1 ao 2, o salmista, depois de ter cometido adultério com Betseba, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por sua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Ele disse: a culpa é minha. Ele disse: eu caí, em outras palavras, com Betseba porque eu quis cair. Então assuma os seus erros. Quer ser vitorioso? Quer gozar da bênção de Deus nessa noite? Assuma no seu coração de que você agiu errado, que você parou quando Deus falou para não parar, quando você não fez o que Deus mandou fazer, que você não agiu quando Deus mandou que você agisse. Porque há tempo que Deus fala, age, fala alguma coisa. E tem outro tempo que a gente vence calado. Existem batalhas que vencemos com a boca fechada e com o joelho dobrado, amado. Né? Você retrucar não vai. Vai dar problema. Não é isso? Vai dar problema, a situação vai ficar difícil. Né? O nome Noemi, eu não sei se você sabe, significa deleite no hebraico. Olha só. Agradabilidade. Ela agora já não era mais Noemi, a crise tinha se intensificado. Ela disse: me chama de Mara, amargo. E existem pessoas que estão amargas dentro da casa de Deus. Uma vez eu falei aqui na igreja, que o mesmo fogo que endurece, que derrete a cera, endurece o barro. Você se lembra disso? E é verdade. A maneira como você encara as crises, os momentos difíceis, vai resultar na forma como você se relaciona. Não é isso? É a mulher que não consegue mais viver um relacionamento legal, porque infelizmente fez maus escolhas na vida,
passaram uns pilantras pela vida dela, machucaram o coração, e ela não consegue mais, está traumatizada, precisa de cura. É gente que nunca levou a vida espiritual a sério, a coisa está do jeito que está. Reconheça, né? Reconheça que você, é difícil, né? A gente fazer assim, uma autoavaliação, olhar para dentro de nós, uma introspecção, né? Você olhar para dentro de você, assim, não, a culpa é minha, eu que errei, eu fiz o que era mal, eu não devia ter falado, não devia ter tomado decisão, não devia ter ido, eu fui e quebrei a cara, agora deu errado, não é isso? O nome agora era Mara, está difícil, não tem relacionamento. Quando ela voltou para a terra de Belém, as mulheres diziam, eis aí Noemi, partiu daqui tão alegre, tão feliz, agora voltou pobre, sem nada, porque acreditou que podia resolver os problemas sozinho, sem a direção de Deus. É difícil. Quarta e última lição que eu quero fechar essa mensagem. Nós vimos aqui, o que fazer quando os olhos não vêem saída? Ore. O que fazer quando os olhos não veem saída? Tenha fé. O que fazer quando os olhos não têm saída? Procure reconhecer que você agiu errado. E muitas das vezes, a mala sem alça para carregar é você. Às vezes, quem é a caixa de papelão molhada com pedra dentro, é tu. Mas a culpa é do outro. É verdade. Quantas vezes eu fui a mala sem alça? Quantas vezes eu fui a caixa molhada? Às vezes irmão. Né? Acho que tem um cantor aí, até esqueci o nome dele agora, que diz assim que nós é que complicamos tudo, né? Não é verdade? Deus não tem culpa de nada. Outra coisa, a última coisa, eu quero terminar essa mensagem, que nós devemos fazer. O que fazer quando os olhos não vê uma saída? Ore, tenha fé. Terceiro, reconheça que você agiu errado. Você tem sua parcela de culpa, né? Você tem que admitir que você errou. Aonde errou? Não sei. Você vai olhar para dentro de você e ver que você errou. Quarta coisa que você deve fazer quando os seus olhos não vê saída: ir ao altar, ao lugar da bênção. Você se lembra de Abraão? Quando voltou da crise que ele passou, quase perdeu a bonitinha dele lá no Egito, né? E tem outra, hein? Vou te falar uma coisa aqui. Faraó estava se armando já para ter Sara nos braços dele. Por que eu sei isso? Porque Deus deu um sonho para ele, ó. Essa mulher que está aí na tua casa, ela tem marido. Se tu tocar nela, tu vai morrer. Opa, peraí. Se Deus falou para ele, se Deus mostrou para ele, é porque ele já estava se armando para ter... olha qual a situação de Abraão. Ia perder a bonitinha, mentiu, foi para lá, não é verdade? Aí agora diz a Bíblia que ele é expulso. A primeira coisa que ele faz quando chega na terra da promessa, ele vai ao altar. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de adoração. Altar é lugar de sangue, né? Que sai do sacrifício. O altar fala de remissão. O altar fala de redenção. O altar fala de vida consagrada com Deus. Ela volta lá para a terra de Belém. Eu quero fechar essa mensagem hoje, né? No versículo 16, ela volta para o lugar da bênção, não é isso? No versículo 16, diz assim, escuta aí, que ela diz a Ruth, né? Disse, porém, Ruth, não me iste para que te deixe e que te obriga a te seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. No versículo 22, assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega. E quando você volta, né, para a casa do pão, para Belém, a honra de Deus chega na tua vida e as bênçãos do Senhor acontecem. Sabe por quê? Porque existem bênçãos de Deus que são geográficas. Porque tem um lugar certo para acontecer. Existem bênçãos de Deus que tem um tempo certo
pessoas que servem a Deus e entregam a vida de Jesus, e são abençoadas logo. Mas tem outras que demoram 40 anos para ver uma bênção do Senhor em determinada área da sua vida. Tenha paciência. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor. Viu? Amém? Quando clamei a Ele, Ele me ouviu e veio ao meu socorro. Tá? E quando ela chega lá na terra da bênção, do lugar que ela não deveria ter saído, Deus abençoa. Deus restitui a ela as terras. Deus usa Boaz. Eu não quero me estender aqui, estou contando a história de Noemi, tá? E não a de Ruth. Mas ela é abençoada porque Boaz retorna a ela todas as terras que pertenciam ao seu parente. Ele era parente dela, tá? Outra coisa, e ela chega lá no princípio da cega da cevada. É no momento da fartura e da bênção, quando nós estamos, amém, no ciclo da bênção do Senhor, no centro da vontade de Deus. Amém, amado? Você pode dar glória a Deus? Chega o tempo da restituição. Restitui as terras, Deus disse. Devolveu lá as terras, mas faltava alegria no coração de Noemi. E a alegria chega quando você lê o capítulo 4. A partir do versículo 13 e 14, eu vou ler para você, para a gente finalizar a mensagem dessa noite. Diz assim, 4, 13 e 14. Diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, que era a nora, e ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu, e que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, olha aí, a Noemi disseram: seja o Senhor, meu Deus do céu, meu Deus, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar o neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste, viu? Versículo 15, e ele será restaurador da tua vida, olha a bênção, Obed, viu? E consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Versículo 16, e Noemi tomou o menino e pôs no seu regaço, e entrou a cuidar dele com alegria. A alegria voltou na terra do pão, a alegria voltou ao coração na casa do pão. Noemi tomou o menino, pôs a se cuidar. Versículo 17, as vizinhas lhe deram o nome dizendo, né? A Noemi nasceu um filho, e chamaram Obed. Sabe quem foi Obed? Obed foi o pai de Jessé. Jessé pai de Davi, e Jesus ainda nasce nessa linhagem aqui. Sabe por quê, irmão? Porque quando você crê, quando você acredita, as bênçãos de Deus acontecem no tempo certo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Fique de pé. Glória a Deus, a Ele a honra, a Ele a glória. Aplauda mais alto, porque Ele merece. Deus vai mudar a tua sorte. Te prepara, você que está em crise, que a partir de segunda-feira vai chegar notícia boa no teu lar. Você crê? Você crê? Crê ou não crê? Se você não crê, você está no lugar errado. Aqui é para gente que crê. Vamos cantar o Senhor? Canta aqui, Vitor. Cadê o Vitor? Vitor está aí? Oh, glória. Amém. Eu queria que você evitasse de sair agora, tá? Não descesse. Em nome de Jesus. Vem cá, Vitor, canta o louvor aqui. Eu quero terminar essa pregação. Já terminei, né? Deixa o Vitor louvar ao Senhor. Deus colocou um louvor aí no coração dele. Amém? Oh, glória. Você pode dar um sorriso nessa noite? Pode sorrir? Pode, porque você tem um Deus que cuida de ti. Um Deus que está interessado em mudar a tua vida. Um Deus que quer mudar a sua história. Um Deus que não está alheio à situação que você está passando, a crise, os momentos difíceis. Eu contei a minha história aqui para os irmãos. Eu fui 15 anos presbítero, recebi várias propostas para ser pastor, mas eu sabia que ainda não era o tempo de Deus. Eu às vezes eu fico preocupado que tem tanta gente que entra hoje para a igreja e quer sentar no carona, né? Mas às vezes não está preparado. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo determinado. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que está afastado da igreja, o tempo da bênção de Deus na tua vida chegou. Se você crê, Deus muda a tua sorte hoje.
Se você crê, Deus vai mudar a sua realidade.